comigo. Hoje vamos estar aqui a conversar com o Tiago Calhegas, IT Recruiter na Be Engineering, sensivelmente há quase 3 anos. Tiago, bem-vindo e obrigada por teres aceito aqui Obrigado o desafio pelo convite também. Para conversarmos um bocadinho sobre um tema que te é muito próximo, não é? Para quem não sabe, o Tiago tem aqui de facto muito gosto e proximidade com os videojogos e, portanto, vamos conversar um bocadinho sobre este tema. Se calhar começávamos por perceber um bocadinho, na tua opinião, Tiago, que mundo é este dos videojogos, o que é que significa para quem o experiencia? Acho que depende um bocado de pessoa para pessoa, sendo sincero, porque há tantos tipos de jogo diferente que às vezes a nível de mundo pode ser, por exemplo, algo idêntico à nossa realidade, mas cá com magia. Okay. Pode ser simplesmente, em vez de estar a jogar cartas de Magic numa mesa, estamos a jogar online. Pode ser uma questão, se cá vir no passado com dinossauros, ou então algo mundo futurístico. Okay. Ou seja, a nível de mundo, se cá não há um limite, diria eu. Okay. O que é que significa? Diria talvez divertirmos, acima de tudo, mas talvez uma forma também de escapismo. Se calhar, em vez de estarmos a pensar de problemas de trabalho ou da vida pessoal, não, estou entretido, estou ali a jogar, ou então tem mesmo uma forma de socializar com amigos, às vezes distantes, uma maneira de podermos de falar e estar um bocadinho juntos, apesar de não estarmos ali lado a lado, por assim dizer. Exato, até porque pensando um bocadinho na evolução dos jogos, se calhar há um tempo atrás o videojogo ou estarmos a jogar era uma coisa muito solitária e hoje em dia, pelo menos daquilo que eu também sei, acaba por funcionar um bocadinho como uma forma de socializar com as pessoas, não é? Portanto, tu podes jogar online e em conjunto com outras pessoas, certo? Acho que sim, acho que até tem, a nível de historial, como estás a dizer, antigamente era muito mais focado a nível de história e jogos single player, vamos dizer assim, e agora parece que o foco ultimamente tem sido mais em jogar online com outras pessoas ou ter mesmo jogos em grupo, ou seja, acho que a parte social tem estado cada vez mais presente nos jogos atuais. Ok. E percebendo aqui um bocadinho a nível de jogos, Tiago, é possível uma pessoa fazer disto não só um hobby, não é? Uma forma aqui de escape, como tu falavas, mas fazer disto a sua profissão, construir aqui uma carreira? Isto é possível? Não é impossível, mas eu, na minha opinião, pelo menos, acho que é complicado, porque não é fácil. É uma área que ou já tens que ter experiência, muita gente quer entrar, ou seja, não é fácil, se for desenvolvimento de jogos, por exemplo, ou então tens que dedicar imensas horas para ser ou bom, ou pelo menos teres um público que te queira ouvir os teus vídeos, ou os live streams, ou o que seja, não é nada fácil. Ok. E, portanto, não sendo aqui fácil, na tua opinião, enquanto recruiter ou enquanto também pessoa que joga aqui os videojogos, o quão difícil ou fácil pode ser até a conversão de carreira, não é? Nós podemos já estar numa área, aqui imaginando um bocadinho aquilo que é a nossa realidade, não é? Sim. Pessoas que trabalham em IT, que já têm algum conhecimento de tecnologia, poderá ser mais fácil para este tipo de pessoa converter e passar a ser aqui um gamer profissional? Ou acreditas que a dificuldade continua a ser a mesma que estavas a referir? Acho que se virmos do ponto de jogar, ou seja, de ser gamer em si, eu acho que deve dar ela para ela. Se calhar, talvez, normalmente, pessoas da IT estão mais envolvidas com o mundo tecnológico, que normalmente são mais gamers, vamos dizer assim. Talvez pode ser mais fácil nesse sentido. Ok. Agora, se estivermos a falar no ponto de serem bons ao ponto de conseguir jogar num torneio, ou então, se calhar até desenvolvimento, talvez diria se calhar seria a parte mais fácil, porque algumas tecnologias ou linguagens são utilizadas uniformemente também no desenvolvimento de jogos. Então alguém que desenvolve, por exemplo, em C#.net consegue trabalhar se calhar com Unity trabalhando com C#. Ou seja, há essa questão de igualdade. Por haver, exato. Agora, gamer, seja mesmo de jogar, se fazer profissão de jogar, vamos dizer assim, não desenvolver jogos, diria se calhar quase idêntico. Ok. E pensando um bocadinho, estamos aqui a falar de gamer Sim. profissional, jogos. O que é que um gamer faz, Tiago? O que é concreto, não é? Quando nós pensamos nas profissões de IT, recursos humanos, conseguimos identificar um bocadinho logo à partida, não é? O que é que a pessoa vai estar a fazer? O que é que um gamer profissional pode fazer? Eu diria, falando de gamer profissional específico, alguém que se calhar participa em torneios profissionais, ou seja, é bom ao ponto de competir ou internacionalmente ou pelo menos nacionalmente em torneios daquele jogo em específico e pode ganhar prémios ou até mesmo ter aqui parcerias com certas empresas e assim conseguir fazer uma vida. Ou então, podendo se calhar não participar em torneios, mas demonstrando em vídeos de YouTube, live streams, se calhar na Twitch ou noutras plataformas. Diria, se calhar, gamer profissional, diria mais direcionado para esses. Não que não consigas fazer, trabalhando na área da IT aqui de jogos, vamos dizer assim, mas não se calhar enquanto gamer, vamos chamar assim.
Ok. Estavas a falar aí num tema dos torneios. Como é que isto funciona, Tiago? A pessoa pode se especificar em alguma coisa, como quando pensamos em torneios, pensamos se calhar aqui em desporto. Em termos de jogos, a pessoa consegue se especificar? Qualquer pessoa consegue jogar tudo? Como é que isto funciona? Eu acho que tens mesmo de especificar, no sentido de alguém que, obviamente não significa que alguém que seja bom a jogar um certo tipo de jogo, que não seja bom também jogar outro tipo de jogo. Mas, por norma, um jogador profissional de Smash costuma ficar no Smash, não vai participar em torneios de LoL, por exemplo. Ou seja, por norma, é alguém que dedica imensas horas do seu dia a praticar aquele jogo para poder depois profissionalmente atuar no seu melhor. Ou seja, normalmente costuma ficar só num jogo, ou numa franquia, vamos dizer assim, num género. Portanto, acaba por haver aqui quase uma especialização da pessoa na área. E eu estava a ouvir falar e a pensar, é de facto uma coisa, quando nós pensamos, a pessoa joga videojogos, está ali agarrada ao computador, mas isto, do ponto de vista profissional, exige uma grande dedicação da pessoa, não é? Passar muitas horas a testar e a treinar, não é? Se quiser chegar um bocadinho mais além, acredito que seja bastante exigente. Sim, certo? É como se fosse basicamente alguém que pelo menos jogue profissionalmente, é como se fosse um trabalho como todos os outros. Estamos a falar aqui horas durante o dia, pode ser praticar com colegas para terem uma boa coordenação, pode ser praticar uma skill muito específica, muito difícil de fazer, então querem aperfeiçoar aquela skill, ou então tornarem-se melhores, no jogo, assim, de uma forma geral. Exato, realmente é um mundo muito interessante, Tiago. Olha, e do ponto de vista daquilo que é a tua função, não é, na BIO, ser recruiter, para quem joga e quem procura, não é, esta carreira, como é que isto funciona? Existem vagas? Não existem? Ou seja, as pessoas procuram de facto e depois a vaga existe ou não? Como é que funciona o nosso mercado? Eu focando-se cara em Portugal, ao contrário da Haiti, que às vezes há muita vaga, também há muita procura, mas acredito que haja mais vagas do que procura em si. Se calhar nos jogos eu diria que é um bocadinho ao contrário. O desenvolvimento de jogos em si, há muita mais procura do que oferta, especialmente no mercado português. Ou seja, há muita gente que quer, obviamente porque gosta de jogar, então quer fazer isto da sua vida, desenvolvimento de jogos, mas é difícil, sendo honesto, é um mercado muito difícil de entrar. Está difícil. E tu és abordado com alguma regularidade por este tipo de pessoas? Porque estamos numa empresa de IT, as pessoas vêm tentar perceber se fazemos temos algum tipo de vaga ou algum tipo de função dentro da nossa empresa que se possa aplicar esta prática do jogo? Por exemplo, quando nós ainda antigamente tínhamos a Honey, talvez ainda havia um bocado essa abordagem para perceber. Nós fazíamos desenvolvimento baseado aqui em Unity. Ou seja, de vez em quando havia a possibilidade nem que seja de uma conversão de, se calhar, em vez de desenvolvimento focado aqui em sites ou o que seja, se calhar no IT tradicional, vamos chamar assim, para desenvolvimento aqui em Unity, baseado aqui em jogos. Atualmente, como já não temos tanto esse foco, acredito que a abordagem tem sido cada vez menos. Porque de facto, normalmente a pessoa também quando se vai candidatar faz uma pequena pesquisa, a não ser que a vaga seja muito básica, não é? De queremos aqui uma função para jogos, a pessoa acaba por fazer uma pequena pesquisa e de facto a BI esteve aqui durante bastante tempo associada a uma área, não é? Que fazia esse tipo de desenvolvimento e houve vários projetos, não é? Eu inclusive acho que tu também estiveste envolvido, não é? Aqui em alguns testes e de facto faz todo sentido. Tiago, aqui uma última pergunta para percebermos também a tua visão enquanto colaborador. Acreditas que os videojogos ou a forma como os podemos utilizar hoje em dia poderá trazer alguma vantagem para as empresas? Digo do ponto de vista de criar algum tipo de evento diferente, um dinamismo diferente? Acreditas que podemos gamificar aqui alguma coisa dentro da empresa? Acreditas que pode trazer vantagens ou ter algum impacto positivo ou diferente nos colaboradores? Eu acredito que sim. Eu vou falar um bocadinho da minha experiência, não só a nível de focando na questão do recrutamento, de diferenciar-nos de outras empresas. Obviamente, trabalhando para uma empresa que faz desenvolvimento de jogos, pelo menos para mim foi um ponto atrativo. É algo diferente, é algo que é muito interessante. E a nível também, às vezes, a questão de união, fazendo aqui torneios, que nós já fizemos, tivemos aqui a Honey Cup, e depois o Be The Best, que era sempre jogos diferentes, onde estávamos aqui a competir, obviamente sempre com um prémiozinho associado. Não só, obviamente, estamos a competir em algo que gostamos, também para um prémio, que obviamente é sempre bom, mas também dá aquela questão de união. Às vezes as empresas em nível de trabalho ficamos muito em trabalho, e ficar só na questão do trabalho. E se calhar estes torneios também permitem se calhar um bocado mais o convívio, de falar se calhar um bocado mais de olha, que jogos é que gostas, que queres jogar, por exemplo, este fim de semana, ou seja, criar aquela, se calhar, até um bocado de amizades ou conhecer pessoas novas. Acaba por ligar um bocadinho as pessoas, não é? Para além daquilo que é o seu trabalho.
e, como tu dizias, a ser um fator atrativo do ponto de vista profissional, mas ser também um fator atrativo de ok, esta empresa faz aqui, que se calhar não vai agradar a todos, nem toda a gente, no meu caso, não sou uma pessoa que joga, mas acho que, de facto, saber que a empresa tem determinados eventos associados aqui a um lado que se calhar não se ouve tanto e que sabemos que as pessoas hoje em dia também são cada vez mais aquelas que também admitem, não é? Não, eu jogo, eu gosto de jogar. Acaba por ser, se calhar, também aqui uma vantagem e que bom que nós também já tivemos a oportunidade de o fazer e foi, de facto, muito positivo. Tiago, obrigada por teres aceito aqui o convite e termos conseguido falar um bocadinho aqui desta área que está em crescimento e que vai ganhando cada vez mais terreno no mercado. Obrigada. Obrigado, foi um prazer.